Olá, meus irmãos, amigos, a paz do Senhor. Bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, nossa igreja, nossa família, juntamente com o pastor Paulo Pereira, compartilhando da leitura bíblica diária no propósito de leitura anual das Escrituras Sagradas. É uma dádiva a gente poder cada dia olhar para as Escrituras e aprender da sabedoria da palavra de Deus. E justamente neste 13 de maio, nós estamos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 14, e é importante observar como que as coisas se dão no contexto, da história de Israel, agora sobre o governo, o reinado do rei Saul, o primeiro rei de Israel, e ele tem um filho, Jonatas, E a gente percebe que Jonatas é uma pessoa destacada por coragem, valentia, bravura, e por amor ao seu povo também. Jonatas esse que mais tarde vai ter uma relação de amizade muito especial com Davi, o que foi o segundo rei de Israel. E aqui nós vamos ver, logo na leitura, algo interessante, como que alguém que desconhece, talvez, de uma determinação, de um voto, de um terceiro, no caso Saul, que havia dito que nenhum homem do exército de Israel deveria de se alimentar antes que matasse os inimigos, os filisteus todos, Mas vai dizer aqui que Jonatas, ele não sabia, não sabendo do juramento do seu pai, pegou uma vara e enfiou num favo de mel e comeu aquele mel, alimentou, e com aquele alimento ele refez as suas forças. E ele, junto com o seu escudeiro, subiram até o acampamento dos filisteus e foram exitosos, foram de muita coragem e começaram a matar o exército inimigo. E assim os demais de Israel perceberam a gritaria, porque os filisteus de noite começaram a se matar uns aos outros. E logo os demais de Israel, os soldados, os desertores, que também viram que Israel estava sendo vitorioso, e aqueles que estavam escondidos também vieram para fora, e todos agora, com a liderança também de Saul, começaram a ter vitórias sobre os filisteus e avançar. E isso foi muito especial. Mas chegou a hora de Saul cobrar o que ele havia dito, E lançaram sorte. No fim a sorte caiu entre ele e o Jonatas, e por fim entre o Jonatas e ele caiu no Jonatas, e ele disse: que houve? Você comeu algo? E Jonatas disse: sim, eu comi um pouco de um favo de mel, então você vai ter que morrer, Jonatas. Porque ele disse: nem que seja meu filho. Mas aqui está quando os demais de Israel dizem: não, nem um fio de cabelo do Jonatas vai ser tocado. Olha só, foi por causa dele que Israel foi vitorioso. Tivemos êxito por a sua bravura, sua coragem. E assim, ele também não sabia dessa lei, dessa ordenança que Saul havia falado. Não foi uma desobediência, na verdade. E assim, então, se aplacou e não precisou morrer, o Jonatas. Então é interessante essa história que se dá aqui em Israel, e diz que durante toda a vida de Saul, ele sempre teve guerra contra os filisteus. Aqui vai falar um pouco da família de Saul, Os seus filhos eram Jonatas, Isbosete e Malquissua. Também ele tinha duas filhas, a Merabê, e a mais velha, que era a mais velha, e a Mical, a mais nova. A esposa de Saul se chamava Ainoã, filha de Ahimaás, e o comandante do seu exército era Abner, do exército de Saul, que era filho de Ner. Abner, filho
de Nero. Então, o seu tio Quis, né, que era o pai de Saul, e o Ner, pai do Abner. Eles eram filhos de Abiel. Muito bem, assim nós vamos chegando para o Evangelho de João, capítulo 7, quando muitos, vai dizer, na multidão de pessoas, né, em Jerusalém, no templo, creram em Jesus, creram nas palavras do Senhor Jesus. Então é muito interessante, às vezes, quando a gente lê, né, que os judeus, eles recusaram, eles não aceitaram, né, a Jesus, é claro, mas havia uma proporção muito grande dos que creram em Jesus, né? Os líderes, logicamente, né? Enfim, os sacerdotes, o sinédrio, esses então tinham outros comprometimentos e não puderam crer no Senhor, a não ser alguns poucos, como Nicodemos, né? Ele certamente creu no Senhor Jesus, né? Foi até o final, quando Jesus morreu na cruz, ele que também estava junto, pedindo, né, para enterrar Jesus. E aqui vai narrar que está acontecendo, né, a festa dos tabernáculos, como lemos no dia de ontem, Sukkot, em hebraico, que significa as cabanas, né? Porque Sukkah é uma cabana, Sukkot é as cabanas, por isso que é Hag Sukkot, festa das cabanas. Era o último dia da festa, né? E então Jesus se pôs em pé e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem conhece o clima, né, as estações lá em Israel, sabe que eles aqui neste ponto estavam saindo do verão, e que nesse período não cai nenhuma gota d'água, né? As pessoas também estão orando para que o Senhor traga a chuva no seu tempo certo. E é nessa ocasião, né, que é o último dia da festa, que os sacerdotes descem ao tanque de Siloé, né, e sobem até o local do templo em Jerusalém, e com aquela água do tanque nas bacias de ouro, eles jogam sobre o altar como libação, né, para orar ao Senhor, para que agora Ele traga chuva na sua estação. E assim ele fala desta necessidade de água, da sede, né? Aqui ele fala da sede da alma. Venha a mim e beba, né? Que ele sacia a sede da alma. Glória a Deus. Assim, nós vamos também para o Salmo 109, que vai fazer uma relação, né, daqueles que se colocam contra, né, o salmista, o justo, e as calúnias, difamações, tudo que nós vimos com relação a Jesus, né, a ignomia, né, contra Jesus, o desprezo, nós vamos ver nesse salmo, mas aqui transtornando quando o Senhor, ele muda a sorte, né, do seu ungido, dos seus justos. Então, é maravilhoso. Nós assim vamos terminar com Provérbios 15, versículo 6. Há tesouros na casa do justo, mas os rendimentos dos perversos causam problemas. A boca dos sábios espalha conhecimento. Deus nos ajude a espalhar o conhecimento da sua palavra. A paz.